Eu vou falar sobre o segundo tema, são os benefícios da meditação como recurso terapêutico. Ainda há pouco eu falei que todos esses recursos que nós temos instalados em nós ficam automatizados. Nós recebemos informações, como eu falei antes, 24 horas por dia, dormindo ou acordado. O que isso nos fez adotar? Um processo de automatismo. Nós não lembramos praticamente do nosso corpo. Nós só o fazemos quando levamos um tombo, batemos em algum lugar, levamos um processo de encostar em algum lugar. Se não for assim, nós simplesmente ficamos deixando que o corpo trabalhe de forma completamente automática. Na verdade, fazendo exatamente aquilo para que ele foi preparado, para que ele foi constituído. Então, ao longo dos anos, nós vamos incorporando registros que simplesmente ficam guardados sem nenhuma utilização. Aí nós decidimos dar uma paradinha e prestar atenção em nós. Prestar atenção em nosso corpo, em nossas atitudes, em nossos comportamentos. E num dado momento, nós precisamos criar um movimento de manter um contato interior, um contato verdadeiro conosco, deixando que as coisas fluam sem qualquer censura, como eu falei antes, sem críticas, sem recriminação, para que a gente possa ter uma ideia exata do que nós estamos realizando. E aí a gente pergunta, né? São tantas coisas que nós sabemos fazer, e depois verificamos que dessas coisas que sabemos fazer, quais não estamos fazendo ou quais estamos realizando. Então, num dado momento, nós chegamos a um ponto que ficamos confusos, com dificuldade de tomar decisões, de caminhar especificamente, e aí decidimos dar uma paradinha. Só que é uma paradinha maravilhosa e que exige uma enorme responsabilidade. É o momento que você escolhe um tema da sua vida para trabalhar com ele. E aí nós demos a esse exercício o nome de meditação. Você vai escolher um tema e vai meditar sobre ele. Você não pode fazer uma meditação sem que você não tenha alguma coisa pré-definida para você trabalhar. E aí, no momento em que você começa a manter contato com esse processo, você vai buscar todas as informações, todos os recursos que fazem parte dessa situação que você passa, então, a ver com consciência. Você deixa de ficar automático e passa a prestar atenção naquilo que você realmente está precisando ver. E aí você vai poder exercitar um outro movimento. Não é apenas ver, é importante perceber. E depois sentir. É importante sentir o processo. Esse é um dos mais belos recursos terapêuticos que existe. O que ocorre é que quando você vai fazer uma meditação, você vai precisar deixar que transcorra realmente sem qualquer limitação. Que ela transcorra de maneira total, deixando fluir. Porque você realmente vai poder ter contato com as suas verdades e com as suas mentiras. Quanto a isso, não há qualquer necessidade de recriminações. Basta que você veja a situação exatamente como você está percebendo.
criando um equilíbrio entre a mente, que sempre vai dizer como você deve fazer aquilo que o coração vai dizer o quê. Aqui vai dizer o que você deve fazer. O seu coração diz o que você deve fazer. E a sua mente vai dizer como você deve fazer. Então a meditação é um recurso realmente maravilhoso. É um processo de realização. Uma autorrealização, onde você vai ter contato total com você. E para fazer isso, você vai criar um processo onde não apenas para este comportamento, mas para o comportamento de toda a vida, são os princípios que eu tenho colocado para as pessoas que nós temos trabalhado. São 3 princípios importantes. O primeiro deles é a disponibilidade. Mas não é estar disponível apenas para o outro. É importante que primeiro você esteja disponível para você. Depois, o segundo princípio é o princípio da humildade. Eu acabei de ler um texto em que falava sobre determinadas ações do nosso Mestre Jesus. É um exemplo extraordinário, não apenas de conhecimento, de profundidade, mas, acima de tudo, de humildade. Eu acredito que nenhum de nós chegou a ver algum tipo de quadro em que o mestre aparecesse cheio de turbantes. Então, normalmente, ele é sempre expresso em formato com descalço, de sandália, e com uma bata, o mais simples possível, porque a beleza da sua manifestação não está no corpo físico apenas, mas está no que ele traz internamente. Então, é um exemplo extraordinário de humildade, que é o nosso segundo princípio. As pessoas confundem humildade com subserviência. É o contrário. Humildade é uma ação de sabedoria, porque às vezes nós alimentamos, às vezes não, alimentamos a agressividade respondendo uma agressividade com outra agressividade. Então nós vamos alimentar isso. É importante que a gente, então, com essa humildade, que significa sabedoria, a gente possa exercitar o terceiro princípio, que é a amorosidade. Então, são 3 princípios fundamentais que eu coloco, não apenas para o meu próprio trabalho, mas do que eu oriento as pessoas para exercitarem. É a disponibilidade, inicialmente para nós mesmos, a humildade de poder estar pronto para aprender, estar pronto para ensinar, estar pronto para compartilhar. E o terceiro princípio, a amorosidade. Se nós realmente tivermos a oportunidade de exercitar constantemente esses 3 princípios, nós vamos ver que no momento em que nós assentarmos ou criarmos uma posição física que nos permita a meditação, é muito importante a gente ter o cuidado de trabalhar com esses 3 princípios e deixar que o tema que você escolha para fazer a meditação possa fluir sem qualquer restrição. Então, a meditação é realmente um benefício maravilhoso como recurso terapêutico e com a vantagem de que você mesmo está tendo acesso aos seus próprios movimentos. Para isso, você também vai criar uma relação de respeito com você, permitindo que as suas ações possam ser trabalhadas por você com sinceridade. É importante você deixar que isso flua. Então, a meditação, no momento em que você se ajusta no corpo, né? Ninguém faz uma meditação
jogando futebol, a pessoa não faz a meditação fazendo exercícios violentos. Não, a meditação vai te orientar, vai te exigir que você encontre uma posição de serenidade, para que você possa ter um contato direto com você de forma profunda, respeitosa, objetiva e, com certeza, com resultados que é um processo também que precisa ser vivido. Você vai ter acesso a alguma coisa sua que precisa ser trabalhada. Então é importante a gente fazer este movimento, que eu considero um movimento terapêutico maravilhoso, que é procurar, sempre que você tiver um tempo, ou você determinar um tempo, para que você possa parar e ver como você está realizando a sua vida. Como você está concretizando os processos em função daquilo que você incorporou ao longo do tempo que você está vivendo. Eu já estou vivenciando o ano 85, eu já completei 84, então estou vivenciando o ano 85. E tenho, assim, o maior prazer e o maior respeito quando eu decido dedicar algum tempo para meditar sobre um tema específico, deixando que ele flua sem qualquer restrição. Eu quando estive no Peru, eu perguntei a um dos xamãs que nós fizemos amizade, que eu queria entender os fundamentos dessa civilização extraordinária que são os Incas. E a resposta que ele me deu me fez com que eu procurasse um momento de profunda meditação. Ele falou que essa civilização Inca é baseada em dois conceitos: reciprocidade e propósito. Então, se você tiver um momento específico, procure fazer a meditação sobre esses dois conceitos: a reciprocidade e o propósito. Com certeza você vai ficar encantado ou encantada com aquilo que você vai ter acesso, aquilo que você vai descobrir ou redescobrir. Então, a meditação, tendo em vista as várias formas em que ela é utilizada, ou como ela é trabalhada, é sempre um movimento importante para um contato conosco, um contato consigo, um contato com a sua essência, com os seus mais profundos movimentos internos. E eu desejo, particularmente, que todas as vezes que você decidir fazer uma meditação, o faça com esses propósitos, com a disponibilidade, a humildade e a amorosidade. Neste momento, eu desejo a você saúde, paz, não apenas agora, mas para todo sempre. O terceiro tema que eu vou trabalhar é a preservação dos telômeros, tendo em vista a questão do envelhecimento. Como eu vou ter que ter acesso a alguns textos técnicos, eu não vou fazer uma gravação de vídeo, eu vou fazer uma gravação apenas de voz, para que eu possa ter acesso a essa documentação. Eu espero que as informações que eu passei para vocês possam ser úteis na expressão de sua vida diária e que essa paz realmente seja incorporada por você.